Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 6, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Uma passagem do Evangelho, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Onde Jesus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É muito interessante esse capítulo, pessoal, porque ele é muito rico em parábolas, né? E as parábolas de Jesus são ricas de significados. Sempre a gente deve ressaltar que, embora as parábolas lancem mão de histórias, né, que são construídas com elementos da nossa realidade sensorial externa, elas na verdade precisam ser lidas a partir de um movimento de interiorização que nos faça perceber a conexão dos símbolos que Jesus utiliza nas parábolas com a nossa vida interior, né? Aqui no caso, essa passagem ela tem uma conexão direta com a nossa mensagem de hoje, né? Vamos lembrar que nossa mensagem de hoje foi na palavra e na ação. E essa mensagem destacava a importância de que a nossa ação refletisse aquilo que nós declaramos ser, né? Então aqui Jesus está falando de maneira muito clara que não basta que nós digamos Senhor, Senhor, né? Ou seja, não basta que nós nos declaremos cristãos, né? É preciso, segundo o próprio mestre aqui fala, que nós façamos a vontade do Pai que está nos céus. Quem é o Pai que está nos céus aqui no contexto dessa passagem, né? O Pai aqui simboliza os princípios universais, né? As leis naturais que regem o universo. Ou seja, então o que Jesus está nos dizendo? Não basta nós nos declararmos cristãos, né? Não basta ficarmos dizendo Senhor, Senhor, né? Quando nos dirigimos a Jesus. É preciso que nós também nos harmonizemos com as leis naturais da vida, sobretudo com a 10ª lei moral do Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? É preciso que nossa ação no mundo espelhe justiça, espelhe amor, reflita caridade, né? Que a nossa ação seja caridosa. E isso quer dizer o quê? Que nós devemos estar trabalhando o tempo todo para, mais do que querer ser servido, estarmos aptos, dispostos e prontos a servir. Isso é que é o verdadeiro espírito de caridade, né? É esse deslocamento do predomínio do autointeresse em nosso interior para o predomínio do interesse pelo próximo, do amor ao próximo, né? Como diz Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo, ou seja, entender que o próximo tem as mesmas necessidades humanas e espirituais que nós também temos, que o próximo precisa tanto quanto nós de acolhimento, de sustentação, né, de esclarecimento e, portanto, entendendo isso, nos colocarmos a serviço do Evangelho, né, porque basicamente incorporar, né, a caridade, a justiça e o amor às nossas ações no mundo é nos tornarmos servidores na seara de Jesus e, consequentemente, difusores dos ensinamentos evangélicos, né? Aqui na sequência da passagem, quando
Jesus diz assim: muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos milagres em teu nome? E eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aqui Jesus está se referindo a quê? Eu aqui me lembro muito de experiências que eu tive no grupo mediúnico, né? No grupo mediúnico a gente trabalhava muito com manifestações de espíritos sofredores, né? Espíritos desencarnados sofredores, e muitos deles eram ex-religiosos, por exemplo, né? De todas as seitas, de todas as designações religiosas, né? Padres, pastores, às vezes até fiéis, né? Fiéis que diziam, espíritos, né? Que durante a sua vida encarnada diziam: olha, assisti às missas, né? Tomei a hóstia, rezava todos os dias, né? Mas o que essa experiência mediúnica nos mostrou? Que esses espíritos que ali se manifestavam, muitas vezes inclusive revoltados, porque não compreendiam o estado de aflição em que se encontravam no mundo espiritual, porque eles diziam: poxa vida, fui aos cultos, rezei, fui às missas, muitas vezes até espíritas, fui ao centro, né? Tomei passes, né? Fiz palestras, mas o que Jesus está dizendo aqui? Não basta isso, né? Não basta o culto externo. Na verdade, não é que nem que não basta o culto externo. O que realmente importa é o cultivo da vida interior. Então, se o nosso contato com o Evangelho, no nosso caso específico, o nosso contato com a doutrina espírita, não nos estimular a um trabalho intenso, amplo e profundo de reforma interior, de transformação do nosso mundo interior, de superação de tudo aquilo que seja negativo, de superação do ódio, da mágoa, do ressentimento e de todas as coisas negativas que habitam em nós, se o contato com o Evangelho não produzir em nós a motivação para a superação dessas coisas, então, quando nós desencarnarmos, estaremos na mesma situação desses espíritos sofredores com os quais eu tive a oportunidade de entrar em contato no grupo mediúnico no qual trabalhava, né? Ou seja, nós vamos estar na mesma condição deles, dizendo: nossa, mas eu fazia o Evangelho no lar todo sábado, né? Eu procurava refletir sobre os teus ensinamentos, publicava os vídeos no YouTube para que outros pudessem acessá-los, mas se isso não produziu transformação interior, nós estaremos nessa mesma situação de sofrimento em que esses espíritos aos quais nós nos referimos estavam no momento das manifestações mediúnicas. E é isso que Jesus quer dizer quando ele diz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É óbvio que aqui ele está usando uma figura. Não vai ter ninguém dizendo lá: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Vai ser a nossa própria consciência que vai registrar no nosso corpo espiritual, né? Ou que vai manter os arquivos do nosso corpo, manter nos arquivos do nosso corpo espiritual aquilo que nós não podemos transformar. Então, se nós éramos seres apegados e não trabalhamos para conquistar o desapego, nós vamos chegar no mundo espiritual sofrendo tudo aquilo que o apego provoca, né? Como sentimento de perda, por exemplo, inclusive da perda da própria vida física, né? Porque se a gente não combater o apego, nós vamos ter, entre outras coisas, esse problema de um grande apego à vida física, e aí, quando perdemos esse corpo físico, vamos sofrer porque não conseguimos nos desapegar dele, vamos achar que está faltando alguma coisa em nós, quando na verdade esse é o processo natural da vida, né? Em algum momento passaremos para o mundo espiritual. Então, essa frase de Jesus no final da passagem: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, ela nada mais está se referindo do que ao fato de que nós vamos estar afastados da felicidade que nós poderíamos usufruir ao desencarnar, se durante a nossa vida terrena tivéssemos aproveitado melhor os ensinamentos evangélicos para produzir em nosso interior mais luz, mais compaixão, mais amor e mais equanimidade. Se não o fizermos, então estaremos afastados do benefício que todo esse cultivo poderia nos proporcionar, e
e é isso que Jesus quer dizer aqui com essa frase no final da passagem, né? No item 7, nós vamos ter ainda mais uma passagem, aqui no caso do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e que também aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, onde Jesus diz, né? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Mais uma vez, Jesus lança a mão aqui nessa passagem, no item 7, também dos símbolos externos, para fazer referência à vida interior, né? Lembrando que Jesus fazia isso porque ele falava a um público muito amplo e muito simples, né? Que ele encontrava ali às beiras dos lagos, nas praças, né? Então essa gente simples não poderia entender uma linguagem muito esotérica, né? Uma linguagem muito mística. Então ele construía, baseado na própria experiência sensorial, material daquela comunidade, as historinhas, né, que são as parábolas, que traziam no seu bojo, né, no seu íntimo, ensinamentos espirituais profundos, né? Então, quando Jesus diz aqui, né, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa, ele está aqui comparando o quê? Que todo aquele praticante espiritual que teve a oportunidade de entrar em contato com o Evangelho e, ao entrar em contato com o Evangelho, despertou em seu interior uma motivação, uma determinação de se reformar intimamente, de transformar o seu mundo interior num mundo de paz, num mundo de compaixão, num mundo de amorosidade, num mundo de pensamentos positivos. Todo aquele que fez isso, ele se compara à pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha bem sólida, né? Uma rocha bem dura. Por quê? Porque, como o próprio Jesus diz aqui na parábola, né? Uma casa construída sobre uma rocha firme, pode vir a chuva, podem vir as tempestades, os tornados, os ventos fortes, os tufões, e ela vai se manter de pé, né? O que ele quer dizer com isso? Que todo aquele que entra em contato com o Evangelho e que aplica o Evangelho à sua vida, né, que transforma o Evangelho num roteiro de treinamento e de crescimento espiritual, ele vai construir dentro de si uma realidade, né, uma paz, como nós inclusive vimos na mensagem da semana passada, Jesus e paz, né? Ele vai construir aquela paz que Jesus diz que o mundo não pode dar, né? Por quê? Porque é uma paz inquebrantável, né? É uma paz que não se altera quando a gente se depara com as mudanças que a vida nos propõe, né? Então é por isso que essa paz é considerada como uma casa de alicerces fortes, né? De alicerces rochosos, né? Mas ele também diz que do outro lado, aquele que entrou em contato com o Evangelho, mas só o utilizou como algo a ser apenas superficialmente admirado, superficialmente compreendido, intelectualmente compreendido, mas que não aplicou a si os ensinamentos, que não usou os ensinamentos para purificar o seu coração e para elevar a sua mente, esse Jesus compara com aquele que construiu sua casa na areia. E vejam como as imagens de Jesus são muito expressivas, né? Porque a gente tem aquela experiência, né, de construir aqueles castelinhos de areia na praia, né?
e a primeira onda que vem, o castelo é derrubado, né? Por isso que eu digo, né? Jesus é um professor tão hábil que as imagens que ele usa são muito expressivas. Então, aquele que constrói sua casa na areia, né, é como esses castelinhos de areia, ou seja, aquele que entra em contato com o Evangelho, né, e que não tem uma determinação muito intensa e muito profunda de aplicá-lo à sua vida, quando vierem as primeiras dificuldades, né, quando vierem as primeiras contrariedades, quando alguém da sua família, por exemplo, criticá-lo porque você está indo aí no centro para assistir as palestras, não dá mais atenção à família, né? Ou então os amigos convidam para um churrasco, você não vai porque agora você tem que ir fazer uma palestra, ou ir tomar um passe, ou ir, enfim, ajudar em alguma obra assistencial. A gente, quando vierem essas críticas, né, quando vierem esses obstáculos, a pessoa, se ela não tiver muito firme na sua determinação, ela vai simplesmente abandonar a sua prática espiritual. Né? Por quê? Porque a casa que ela construiu é como essa casa que Jesus disse que está sobre a areia. Né? Vem o vento, vem a água e destrói. Né? Ela não resiste às agressões, digamos assim, do mundo externo. Né? E é por isso que nessa última passagem aqui, que está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 19, Jesus diz: aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Né? Então aqui ele vem a complementação de todo esse ensinamento, né, que começou lá no item 7, no item 6, né, com aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que não seguem os ensinamentos, né, para terminar aqui no fechamento, Jesus dizendo que existem dois tipos, basicamente, de mentes que se aproximam do Evangelho. Né? Aqueles que se aproximam do Evangelho com o intuito de assimilar e aprender a aplicar os seus ensinamentos, né? Aplicar o Evangelho na sua ação no mundo, e aqueles outros que se aproximam do Evangelho, mas de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito tíbia, muito fraca, né? E que não resiste às menores adversidades e que por isso, mesmo tendo conhecimento do Evangelho, acaba praticando ações não virtuosas, né? Acaba não resistindo, né? Para usar uma linguagem cristã, às tentações do mundo. Né? É esse que Jesus diz que será o último nos reinos dos céus. Né? Por quê? Porque teve contato com os ensinamentos. Né? Muito foi dado a ele, né? Porque ele teve a oportunidade de estudar o Evangelho, mas não o aplicou. É isso que Jesus quer dizer com o último nos reinos dos céus, né? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, a nossa consciência nos cobrará na proporção das oportunidades que nós tivemos de evoluir espiritualmente. Por outro lado, ele diz, né, que aquele que cumprir com seus ensinamentos e os ensinar, esse será chamado de grande no reino dos céus. Mas como ele diz que o reino dos céus está dentro de nós, e como nós estamos aqui o tempo todo apontando para a necessidade de uma leitura interiorizadora, quando Jesus diz que será grande no reino dos céus aquele que cumprir os seus ensinamentos e os ensinar, ele está nada mais nada menos dizendo que aquele que cumprir os seus ensinamentos, né, que os exercitar com intensidade e com profundidade, terá a possibilidade de se conectar com essa dimensão lúcida mais profunda do nosso ser, que é a dimensão que nos traz a verdadeira felicidade, que nos traz, portanto, aqueles verdadeiros tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come. Ou seja, nós, praticando os ensinamentos de Jesus, estaremos conectados com uma dimensão estável dentro de nós, cujo equilíbrio e cuja felicidade não pode ser abalada por nenhum
fenômeno ou acontecimento externo.